essa introdução eu fico até um pouquinho nervoso, né? Mas sim, eu sou um aluno de doutorado da USP, eu não me encaixo, não me sinto tão gambiarra assim. A ideia é que a gente consiga trazer alguns recursos para vocês mesmos poderem verificar as eleições, né? Sobre a desconfiança nas eleições. Nem vou falar muito a respeito disso, mas eu sei que existe muita desconfiança nas eleições. Eu não sei se algum de vocês aqui são desse time. Mas existem muitas fontes de suspeitas, né? Então temos as pessoas que acreditam nas urnas fantasmas ou urnas que votam sozinho, coisa do gênero. Tem uns vídeos assim que é fake, tá bom? Vídeo é fake. Algumas pessoas falam sobre os logs que tem alguns problemas, tem algumas coisas que aparecem meio esquisitas, que também não indica nada de fraude, mas tem. Então tem muitas coisas, muitas notícias a respeito das eleições. E o foco do meu trabalho aqui é para focar em uma dessas suspeitas, que é a tal da sala secreta. Alguém já ouviu falar da sala secreta? Levanta a mão. Algumas pessoas já ouviram. Vocês acreditam na sala secreta? Quem acredita, levanta a mão. Algumas pessoas levantaram, já se estrigou aqui. Tá bom? Não, mas não, nada contra, tá bom? Então, sim, para quem não conhece, a tal da sala secreta é que o TSE acredita, as pessoas acreditam que existe um tipo de sala secreta onde o TSE manipula os votos durante a contagem. Então, tudo bem, beleza, eu acredito nos votos, acredito na urna, mas não importa nada disso, porque na hora que o TSE recebe esses votos, ele vai lá e mexe, coloca um votinho ali, e manipula a eleição. E está aqui algumas imagens, alguns exemplos de notícias falsas também aqui, meu mouse, aqui de um jornal nacional dizendo que existe uma sala secreta, pessoas aqui, manifestações. Também tem a tal da curva da apuração, então se vocês acompanham as eleições, vocês sabem que sempre tem uma curva parecida com essa aqui, que a gente fica na torcida do candidato favorito de vocês, e tem sempre uma parte que cruza, e aí é uma parte de felicidade para um, tristeza para outros. Então, e tudo isso aumenta a desconfiança em relação à parte da contagem dos votos. E vamos investigar um pouquinho disso. Pergunta para o TSE. O que o TSE fala sobre a sala secreta? Claro que ele vai dizer não, né? E aqui tem uma frase do professor Marcos Simplício, que foi o especialista que veio no GambiConf do ano passado, que ele fala que a totalização, que é essa parte da soma dos votos, é uma das partes mais seguras da eleição. Ele fala isso. E o TSE fala exatamente isso. Qualquer partido ou qualquer pessoa pode fazer uma apuração paralela do resultado da eleição, desenvolvendo um programa para fazer a soma dos votos de todas as urnas e depois comparar com o resultado oficial divulgado pelo TSE. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer essa soma, inclusive vocês. Então, é isso que vamos falar sobre isso que vamos falar hoje. Então, já que qualquer pessoa pode fazer, vamos fazer. Ao longo desse projeto, eu descobri que, embora qualquer pessoa possa fazer, ninguém tinha feito, então a gente foi o primeiro a fazer. Então, acho que só de a gente ter feito já é uma grande vantagem. Então, beleza. Então, o objetivo é verificar e aumentar a transparência das eleições. Nós vamos verificar individualmente os resultados de uma urna, está certo, primeiro. Depois vamos verificar a soma de todos os votos e depois vamos tentar melhorar isso, tá bom? Antes disso, eu preciso falar um pouco da eleição. A eleição tem várias fases e várias partes que têm riscos e mitigações. Então, primeiro nós começamos com a manufatura. Então, aqui que as urnas são fabricadas, nós temos o hardware seguro, urnas criptográficas, nós temos um teclado que é cifrado, blá, blá. Então, aqui a segurança é por inspeção, tá bom? Você vai lá na fábrica e olha, basicamente. Tem outras coisas também, mas enfim. Detalhe, tudo que eu estou falando aqui é responsabilidade minha, tá bom? Não culpem ninguém por que eu falo. Aqui nós temos o software, então aqui é o famoso código da urna, o código-fonte, que foi muito falado nas eleições passadas, né? Então aqui é feito o código, que é feito pelo TSE, que é distribuído e carregado em cada urna. Como que a gente garante a segurança do código-fonte? Basicamente, olhando o código-fonte. Então, o código-fonte hoje não é aberto, mas existem algumas pessoas que podem olhar. Então, inclusive, segunda-feira, nós temos a Semana do Teste Público de Segurança da Urna, em que qualquer pessoa inscrita vai lá, olha o código-fonte da urna, vê se tem alguma vulnerabilidade, vê se está fazendo alguma coisa esquisita e tenta explorar, tá bom? Até agora, poucas pessoas conseguiram explorar de fato esse negócio, tá? Então, tem aqui é o código-fonte, que é distribuído. Aqui é o voto. Aqui é a parte do voto em si, que você vai lá na urna, lança o voto.
E aí você tem que confiar que a urna está registrando seu voto de maneira segura. Como que você faz isso? Hoje, você tem que acreditar em alguns testes em relação à auditoria, testes de integridade, por amostragem. Então, o TSE pega algumas urnas por amostragem, lança os votos lá, vê se a urna imprime o resultado correto. Então, é feito por amostragem. Existem umas melhorias em relação a isso, que a gente chama de verificação fim a fim, que foi falado no GambiConf do ano passado. Então, inclusive, está no livretinho ali, o QR Code sobre o meu professor falando, professor Simplício, falando sobre como que funciona essa verificação fim a fim, tá bom? Então, é aí que a gente foca. Mas o nosso foco aqui hoje não é nessas outras partes, é na parte aqui da totalização, que dizem que é a parte mais segura, né? Que é basicamente o BU, o arquivo de resultado da urna. Ela é enviada para o TSE e o TSE faz a soma. Basicamente é uma soma. E é isso, tá bom? Então, o nosso foco aqui. E um arquivo central da totalização, esse tal de boletim de urna, que eu vou chamar de BU, ok? Que é o resultado que cada urna imprime, cospe, no final da eleição, dizendo quantos votos aquela urna recebeu. Esse boletim de urna é anexado em local público, então, por exemplo, tem aqui uma foto com todos os boletins de urna gigantescos anexados na porta de uma escola. Então, na próxima vez que vocês forem votar, se vocês tiverem paciência de esperar até o final do dia, está lá os boletins de urna lá, e pode ser escaneado e verificado por qualquer pessoa, certo? Então, eu trouxe aqui um boletim de urna real. Por quê? Porque eu tive a paciência de esperar até o final da eleição. A mulher que estava olhando para mim ficou com dó de mim, falou, tem uns boletins de urna imprimindo aqui, você quer um? Aí eu falei, quero, opa, está aqui. Então, esse é um boletim de urna de Taboão da Serra, onde eu voto. Aqui eu consigo ver quantos candidatos teve, quantos votos cada candidato teve. É o de segundo turno, então só tem 2 candidatos. Tem um QR Code aqui no final, que pode ser escaneado, ok? Então, eu vou passando aqui para as pessoas. Não tem nada de sigiloso, tá bom? É um documento público. Eu só preciso dele de volta porque eu só tenho ele, tá? Então, eu gostaria de ter ele. Eu tenho uma certa afeição por esse documento. Então, vamos fazer. Primeiro teste, primeira demo, é verificando um boletim de urna individual. Então, eu falei que qualquer pessoa pode fazer essa verificação. Então, nossa premissa de segurança, tá bom? Estamos no quesito de atacante aqui. Eu vou confiar no boletim que está impresso. Tá? Papel eu confio. Por que eu confio? Porque tem os mecanismos de verificação fim a fim, blá, blá, blá. Então, eu vou confiar no papel, mas eu não sei se eu confio tanto assim na transmissão. Tá bom? Então, vamos tentar verificar a transmissão. Primeira coisa que a gente faz é verificar se o papel está idêntico à versão digital dele. Então, vamos ver se eu consigo fazer a demo aqui. Fazer uma demo sempre é arriscada, principalmente ao vivo. Então, opa, funcionou bem. Então, aqui está com o meu celular conectado, e eu vou baixar o aplicativo Boletim na Mão. Então, é um aplicativo que pode ser feito por qualquer pessoa, existe especificação pública de como ler o QR Code do boletim de urna, assim por diante. Eu vou usar o aplicativo oficial do governo, que tem muitas boas avaliações, vocês conseguem ver que tem 1.8 estrelas. Então, e está na versão beta ainda, por algum motivo, tá? Já faz umas 3 eleições que existe esse aplicativo. Então, vocês podem usar, tomara que funcione no caso de vocês, tá bom? Eu vou instalar aqui. É um aplicativo bem leve, no caso. E eu vou abrir. Então, esse aplicativo tem um termo de uso, tal. E aqui eu consigo escanear o QR Code. Então, vou escanear o QR Code, eu vou escanear exatamente esse QR Code que está impresso, está aí na tela, tá bom? Que é o mesmo QR Code que está passando aí para vocês. Então, pronto, consegui escanear. E eu consigo ver o QR Code. Então, vendo aqui, eu vejo as informações digitais deste boletim de urna. Então, qual que é o primeiro teste que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se o que está escrito aqui na versão digital é a mesma coisa que está no papel, né? Porque senão o cara imprime uma coisa no papel, coloca outra coisa no digital e já era. Então, vamos lá. Então, vamos ver se está igual. No meu caso, tem 111 votos para o candidato 20, que... Calma aí, deixa eu passar isso aqui um pouquinho para... Onde que está o candidato? Está aqui em cima. Então, aqui tem 111 votos para o candidato 20, 120 votos para o candidato 44, está igual, bate. Beleza? Então, esse é o primeiro passo que nós devemos fazer. Então, a versão digital do boletim de urna está aqui.
O segundo passo que a gente tem que fazer é se a transmissão até o TSE deu certo, tá bom? Porque uma coisa está no meu celular, outra coisa está lá no servidor do TSE, né? Então, para a gente ver a transmissão... esqueci de deixar o site aberto. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer ao vivo aqui. A gente tem que entrar no site oficial do TSE. Resultados. Acho que eu não vou conseguir ver. Não, consigo sim. Deixa eu ver se eu consigo entrar no site rapidinho aqui. Resultados, visão resumida. É esse mesmo. Então, esse é o site oficial do TSE, em que tem os dados oficiais do TSE. E aqui eu consigo escolher a eleição. Não sei se vocês já usaram esse site, mas aqui vocês conseguem ver a sua própria sessão. Então, eu vou colocar a última eleição, segundo turno. Vou colocar meu estado, cidade. São Paulo. Taboão da Serra. Dados da urna. E a zona sessão, que era... Se não me engano, está escrito aqui, 324-121. 324. E 121. E aqui você consegue ver o boletim de urna e outros dados da urna. Então, você consegue ver o log e também ver se essa urna teve algum pau por algum motivo, né? E aqui, os dados da eleição. Você consegue comparar o resumo da correspondência por diante e você consegue ver o voto, que é o mais importante, está igual. Tá, ok? Então, 120, 111, 120, 111. Então, está igual. Beleza, beleza. Então, parece que o meu BU foi transmitido corretamente. Claro que o meu BU sendo transmitido corretamente não significa que todos os BUs foram transmitidos corretamente. Então, a ideia é que isso seja feita por amostragem, ou seja, muitas pessoas façam essa verificação para o TSE não conseguir mentir qual BU que chegou lá. Então, primeiro convite para fazer para vocês, se vocês tiverem paciência, é chegar no final da eleição, imprimir o BU da sessão de vocês, escanear e comparar com o que chegou lá, para ver se a transmissão deu certo, tá bom? Então, conto com vocês. Eu acredito que tem gente suficiente fazendo isso, ou pelo menos o TSE não vai tentar fraudar nesse momento, então eu vou confiar que os dados do TSE estão corretos, tá ok? Beleza. Próximo passo. O próximo passo é, beleza, o BU individualmente está correto, mas e a soma? Então, temos que somar os boletins de urna. E a soma é a parte relativamente fácil. Eu vou passar uma receitinha aqui para vocês fazerem em casa, do it yourself. Não vou fazer aqui porque eu fiz outras coisas, tá bom? Então, você pode baixar todos os boletins de urna na eleição passada. Então, tem um site aqui que está resumidinho todos os boletins de urna no arquivo zip. Depois você vai ter que converter esses BUs para JSON, porque eles estão no formato ASN1, que é meio chato de trabalhar, então você tem que usar isso aqui. E depois somar os JSONs e comparar. Eu vou clicar aqui nesse site, só para vocês verem como é que está esse site. Deu erro 404. Porcaria. Porcaria. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Ano 2024... Aqui, resultados. Tem vários tipos de dados aqui. O que nós estamos interessados é esse ponto zip, arquivos transmitidos para totalização. E aqui nós temos de todos os estados, Acre, Alagoas, Amazonas e assim por diante. É um zip que dentro dele tem um boletim de urna, e você pode somá-lo. Tá ok? Mas, olhando assim, claro, eu posso baixar isso e somar, mas não me convence muito. Não sei, isso convence vocês? Imagine que vocês somam esses dados, somam e dá certo. Convenceu vocês? Sim, não. Oi? Tem que conferir se esse está igual ao outro, exatamente. O outro é aquele que está lá no site, que a gente verificou individualmente. Tá, okay? Exatamente isso. O TSE facilitou nossa vida aqui para a gente, mas esse facilitar pode ter um break aí no meio ali, né? Tipo, o TSE pode mostrar uma coisa lá no outro site, mostrar outra coisa aqui. E tem um outro porém também. A verificação do boletim de urna é esperado que se faça logo depois das eleições. Então, você vai tirar foto do boletim de urna e 1 hora depois ou um dia depois você vai verificar no site. Você não vai ficar verificando 1 semana depois, ou 1 mês depois, ou semana a semana. Tipo, não é esperado que você faça isso. Você só vai fazer isso uma vez. E aí a gente pergunta, e se o TSE alterou esse negócio depois de um tempo, né? Passou 2 semanas, mudou.
E é uma suspeita, né? Porque o TSE ele tem controle de todos os dados, ele consegue assinar os BOs, então é meio suspeito. Então a gente precisa de alguma garantia de que o TSE não alterou os dados, né? É isso que a gente precisa. Então a gente precisa de algum tipo de garantia de imutabilidade. Aí quando vocês pensam em imutabilidade, qual a primeira palavra que vocês pensam? Eu não escutei. Não sei o que vocês falaram, desculpa, mas tem muita gente que pensa em blockchain, tá bom? Mas não é blockchain que a gente usa. Nós usamos aqui o Logs Transparentes, que é um primo de blockchain, tá bom? É quase um blockchain, quase blockchain. O que é o Logs Transparentes? Não vou falar muito tecnicamente aqui, mas basicamente é uma Merkle Tree monitorável. Então, Merkle Trees, vocês conhecem? Levanta a mão quem sabe Merkle Trees. Metade, quase metade. Merkle Trees é uma estrutura de dados em formato usando hashes, que a gente coloca os dados aqui nas folhas. Então, nós vamos colocar os boletins de urna aqui nas folhas. A gente vai calcular o hash. Então, esse F, por exemplo, é o hash desses dois. Esse G é o hash desses dois. E essa K, que a gente chama de raiz, é o hash desses dois. Ou seja, o K é um agregado de todos os dados que estão lá embaixo. Ou seja, se você mudar qualquer boletim de urna aqui nas folhas, se você mudar qualquer boletim de urna aqui nas folhas, automaticamente essa alteração vai se propagar e vai chegar na raiz. Isso facilita a verificação. Por quê? Porque a gente não precisa ficar verificando todos os boletins de urna. Já pensou? A gente tem 500 mil boletins de urna, fica verificando um por um para ver se isso foi alterado ou não. Daria muito trabalho. Então, a gente usa essa estrutura de árvores, que a gente coloca os boletins de urna nas folhas, e a gente tem que verificar somente o que está na ponta, a raiz, a Merkle Tree. Se mudou a raiz, quer dizer que mudou alguma coisa lá embaixo. Se não mudou a raiz, a gente tem uma garantia criptográfica de que não foi nada, nenhum dos dados foi alterado. Então, ele é muito usado em blockchain, PFSS, Git, usa a função de hash, e a nossa solução é inspirada em Certificate Transparency, tá ok? O objetivo não é explicar tudo como é que funcionaria o ecossistema da nossa solução, mas a ideia é que muitos participantes possam conseguir verificar juntos a eleição, que a gente não precise confiar em ninguém. Tá? Então, nós temos aqui o nosso TSE, que tem a totalização, os BUs, e ele verifica os dados. Aqui nós temos vocês, que vão pegar os BUs e vão verificar se o BU está correto, de acordo com o que está publicado. E nós temos uma outra entidade que a gente chama de log server, que vai armazenar os dados em formato dessa árvore. Nós vamos ter alguns monitores que vai ficar verificando a raiz, e os verificadores que vai fazer, de fato, a soma dos boletins de urna. Então, qual que é a propriedade que a gente quer passar? A gente quer que os verificadores consigam baixar os boletins de urna e ter uma confiança de que esses boletins de urna não foram alterados. E aí sim, se você pensar bem, beleza, os boletins de urna foram verificados pelos eleitores, eles não foram alterados no meio, somei, a soma bateu. Está redondinho, acho que a contabilização está correta. Parece que está. Então, a gente consegue amarrar bem a solução nesse sentido. Então, vamos fazer uma demonstração. Então, eu tenho aqui o nosso log server rodando. Eu já vou aplicar o nosso script de soma dos boletins de urna. Então, o que esse script está fazendo? Ele tem 4 passos. O primeiro passo é ele baixar os boletins de urna. Então, ele tem 472 mil boletins de urna. Então, são quase 500 mil de boletins de urna. E aí, ele está fazendo a verificação. O que essa verificação é? Ele está... Basicamente, ele está verificando se os boletins de urna não foram alterados, né? Então, no nossa solução, ele reconstrói a árvore e compara a raiz. Ele vai demorar um pouquinho. Eu posso mostrar aqui para vocês também o nosso protótipo rodando. Se eu bater aqui nessa API, eu consigo ver que nós temos uma árvore. Na árvore 545, que é a eleição de... Essa aqui é a eleição de 2022, tá bom? Presidencial, Lula-Bolsonaro. Então, nós temos aqui tantos boletins de urna. E aqui vocês conseguem ver que aqui a verificação foi bem sucedida da reconstrução da árvore e a raiz, o hash bateu, hash calculado, bateu com o hash esperado. Ou seja, o que isso significa? Aqui nessa imagem, eu sou esse cara aqui, eu sou o verificador. Eu baixei os BUs, passo 1. Passo 2, eu vou pegar esses boletins de urna e reconstruir uma árvore. Vai gerar uma raiz que eu vou bater com a raiz que está aqui. Se a raiz for igual, quer dizer que os dados não foram alterados. Se a raiz for diferente, quer dizer que os dados foram alterados. Como a raiz deu igual, então os BUs não foram alterados. Legal, né?
Claro que isso é um protótipo, porque é a USP falando, então, tipo, é a USP monitora a USP nesse caso, então você vai ter que... Não faz muito sentido, mas a ideia é que tenha muitas pessoas monitorando aqui, e aí você vai poder escolher a sua entidade favorita, pode monitorar e você confiar nessa entidade. Então, se a USP, o UFSCar, o IFSC, e sei lá, mais algum partido X ali, falar que está correto, você vai lá e você escolhe um deles e fala assim, tá, parece correto, tá bom? Então, eu confio pelo menos no partido X. Aqui ele está fazendo a soma, ele já somou, olha só, 472 mil boletins de urna, e aqui ele está me cuspindo o resultado. Então, esse aqui é o resultado da presidencial, candidato 13, que vocês sabem quem que é, teve 60 milhões de votos, e candidato 22 teve 58 milhões de votos. E se a gente compara lá com o site, nesse site, o resultado oficial, a gente consegue ver. Vamos ver. Final 999. Aqui. Esse é o do 13. Final 999. Candidato 22. Final 354. Aqui. Final 354. Ou seja, a soma bateu direitinho. Eu fiquei até impressionado a primeira vez que eu fiz isso. Falei assim, caraca, deu tão certinho assim. Então, parece que o TSE faz um trabalho muito bom. Ou ele esconde muito bem, ou a gente... Mas o mais provável, com certeza, é que a soma foi feita de maneira correta. Então, se vocês pensarem todo naquele fluxo da eleição, a parte de totalização... Deixa eu voltar aqui. Se vocês pensarem nesse fluxo das eleições, a parte da contabilização, a parte de totalização, a gente conseguiu fazer uma apuração paralela, somamos, batemos com o resultado oficial e deu certo. Então, pelos nossos resultados, nada indica que houve fraude nessa parte da eleição, não existe sala secreta, tá bom? Essa aqui é a conclusão. Então, conclusões. Nós verificamos, que o boletim de urna foi gravado corretamente, então peguei um BU real, tirei a foto, comparei com o site oficial do TSE, bateu. Nós verificamos que a soma dos boletins de urna está correta. Nós conseguimos verificar, de alguma maneira, de que o TSE não manipulou os dados. Essa parte ainda está meio protótipo, tá bom? Mas no dia que estiver isso aqui realmente em produção, a gente consegue ter uma garantia de que o TSE não manipulou os dados. E se não manipulou, e se a soma está correta, significa que não existe sala secreta, não foi encontrada nenhuma evidência de fraude. Tá ok? Então, é isso. Obrigado. A gente tem uma pergunta online do Felco CB. Ele falou se a urna conseguiria imprimir uma prova criptográfica daquele voto. Certo. Então, ele está preocupado com uma preocupação que acho que a maioria das pessoas está preocupado e se a urna for maliciosa, ok? Então, no nosso cenário, a gente está pensando na urna honesta, o BU correto e o TSE é malicioso, mas e se o BU estiver incorreto para começar, né? Então, que é a parte do voto aqui. E aí é um pouquinho mais difícil, são os mecanismos que eu falei. Hoje existe o teste de integridade, que imagine que a gente pega, sei lá, 1% das urnas de todo o país, sei lá, 1000 urnas, a gente pega e a gente testa aleatoriamente, a gente lança os votos nela, soma, e a soma dos votos da urna deu exatamente igual aos votos inseridos. Aí a gente consegue ter uma confiança relativamente boa de que a urna está honesta. Então, essa é uma das verificações, que é por amostragem, né? Então, é basicamente esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Outra questão é a questão do E2E, de verificação fim a fim, que eu falei lá, que o professor Simplício falou no ano passado. Só para dar um gostinho para vocês, é um mecanismo de desafio-resposta. Então, você chega lá na urna, fala assim, não sei se essa urna está correta ou não. Você lança um voto, a urna vai te gerar um hash criptográfico, que você vai poder escolher se você vai lançar ou se você vai desafiar. E a urna não sabe se você vai lançar ou desafiar. Se você imagine que a urna mentiu. Imagine que a urna seja honesta, tá bom? Se a urna for honesta, na hora que você lançar, o seu voto está correto. Na hora que você desafiar, a urna vai ter que abrir o seu voto e vai ter que mostrar o seu voto correto para você. Beleza. Como a urna é honesta, o voto está correto. Vamos supor que a urna esteja desonesta. A urna desonesta gerou um resumo criptográfico.
Se você lançar, vai gerar um voto, vai lançar um voto falso, mas se você desafiar a urna foi pega no fraga, ela vai abrir o voto e ela vai ter que abrir para você um voto errado, certo? E aí que você pega. Então, é um mecanismo de desafio-resposta. Você fica lá desafiando a urna. Basicamente, você desafia a urna até você se convencer de que a urna está honesta. Sabe? Então, você desafia uma vez, está correto. Desafia 2 vezes, está correto. Desafia 3, 4, 5 vezes, está correto. Fala assim, tá, acho que está correto. E aí você lança o voto e você tem uma confiança que está correto. Esse é o mecanismo de verificação fim a fim. Tá ok? Existem umas nuances de como colocar isso na prática, mas isso tudo é para dar garantia nessa parte do processo da votação, que é muito importante. Sim. Tá bom? Então, espero ter respondido a dúvida. Primeiro, eu desconheço quantas urnas que existem, mas eu queria saber se, tipo, para um assunto tão importante como esse, por que é feito por amostragem? Você está falando de teste por urnas, né? Isso. Basicamente por questão logística, né? A gente tem 500 mil BUs, 500 mil urnas. As urnas elas são testadas todas elas, tá bom? Então, teste de safety, de que as urnas funcionam corretamente, todas elas passam. Mas essa teste de integridade ela é feita no dia da eleição. Então, no dia da eleição, transmitida para todo mundo, o TSE vai lá, fiscais podem participar. Então, é impossível fazer isso para todas as urnas. Realmente tem que ser feita por amostragem. Tá ok? Beleza, obrigado. 2 perguntas. Aqui. A primeira, por que o código é fechado? Tipo, ele tenta fazer segurança por obscuridade? Ou, tipo, não seria mais seguro se fosse aberto? E a segunda pergunta é, por que não é mais amplamente utilizado votação eletrônica em outros países? Tipo, tem discussão acadêmica ou é mais política a discussão? Entendi, tá bom. Então, você está me colocando numa posição difícil, tá bom? Eu não vou especular por que o código-fonte é fechado, tá bom? O TSE tem alguns motivos, mas o que eu posso falar é que eles estão fazendo uma abertura aos poucos. Então, nós da USP, nós temos um convênio com o TSE, um NDA assinado de confidencialidade. Então, a gente tem acesso ao código-fonte, tá ok? Então, a gente olha o código-fonte, não encontramos nada muito grave, tá bom? Por enquanto. Mas a intenção é que o TSE expanda esse acesso cada vez mais, mas parece que isso vai ser feito aos poucos e não só de uma vez, tá ok? A segunda questão é sobre os outros países. Os outros países é outro país, gente, é outra cultura. É uma coisa muito doida, isso eu posso falar um pouquinho. Eu fui num congresso há um mês atrás sobre votação em outros países e a maioria dos países não adota essa questão de voto eletrônico, por motivos deles, mas a maioria usa voto por papel mesmo, papel. Então, você vai lá, faz um xizinho, tem múltiplas escolhas, faz um xizinho no candidato que você quer e deposita numa urna. E isso parece que funciona muito bem em outros países, porque os outros países nós temos... Primeiro, os países geralmente são pequenos, europeus pelo menos são pequenos. Outra, nós temos bastante câmera, seguranças lá para ninguém arrombar a urna, assim por diante. E a contagem funciona relativamente bem. No nosso país, na época que existia esse voto em papel, não funcionava nada bem. Não funcionava nada bem. O pessoal colocava votos lá naquela urna, a urna sumia, a urna vinha rasgada. Na hora de contar, cada um contava de um jeito, e era uma gritaria. Então, não funcionou muito bem. Então, nosso país foi evoluindo no sentido de confiar mais no eletrônico do que nas pessoas. Outros países confiam mais nas pessoas do que no eletrônico. E aí vai de questão de o que você quer confiar. Eu não sei se eu confio muito nas pessoas, tá? Então, essa é a minha opinião. Ótima palestra, eu gostei bastante. Eu não entendo muito de blockchain, então talvez eu fale besteira, nem de primo de blockchain também. Eu já ouvi falar que em blockchain existe um tipo de ataque no qual, se você tiver o controle de muitos dos servidores da blockchain, você pode mudar os valores que estão na própria blockchain, né? Se tiver, por exemplo, 99% de servidores do Bitcoin, você poderia, teoricamente, trocar o Bitcoin. Nesse esquema que você mostrou, seria possível, sei lá, 20 partidos diferentes da mesma ala política virarem monitores daqueles logs e poderem, a partir disso, alterar os valores que estão nos logs? Exatamente. Ótima pergunta, ótima pergunta. Você está me perguntando a respeito da segurança desses logs transparentes, né? Então, exatamente. É por isso que a gente usou logs transparentes ao invés de usar blockchain. No blockchain, ele é pensado, blockchain pública, pelo menos, ela é pensada num sistema que tem muitos participantes. Então, Bitcoin, por exemplo, tem sei lá quantos nós tem. Então, é muito difícil você conseguir controlar 51% dos nós. No nosso cenário,
não são tantos monitores, dá para imaginar controlando mais da metade dos monitores. Então, o nosso cenário ele funciona um pouquinho diferente. O nosso, basicamente, você precisa ter pelo menos um monitor confiável, tá ok? Então, o log server ele faz a parte pesada da computação. Os monitores eles são leves, é fácil de fazer essa verificação. Então, só vamos ter um log server e, sei lá, 20 monitores. Se tiver pelo menos um monitor honesto, ele consegue pegar o log server desonesto. É assim que a gente construiu a solução. Então, para você, usuário, você só precisa confiar em um monitor. Você não precisa confiar em metade dos monitores, você precisa confiar em um monitor. E se esse monitor estiver honesto, então você consegue confiar que o trabalho foi feito de maneira correta. Entendi, obrigado. Muito boa apresentação, muito obrigado. Você falou da totalização, que o trabalho de vocês está em cima da totalização no contexto atual. Uhum. Existe um paradigma de futuro aí onde a gente vai ter, supostamente, alguns países vêm testando isso, votos a partir do próprio smartphone. Esse contexto de avaliação da totalização muda significativamente. Uhum. Existe alguma prévia de trabalho em relação a isso? Ou você falou que foi visitar uma conferência a respeito disso? Qual é o que vem de novo por aí? Por aí, né? Beleza. Voto pela internet, é o sonho de todo mundo, né? Poder votar na sua própria casa, muito legal. Mas ela tem problemas, ela tem desafios significativos de segurança. O desafio mais relevante, na minha opinião, é compra de votos. Se você está votando na sua casa, como é que você impede que alguém está olhando seu voto e compre seu voto, ou venda seu voto? Então, existem alguns mecanismos criptográficos para poder segurar um pouquinho isso. Então, um dos exemplos é o mecanismo de revotação. Então, você pode votar várias vezes e somente o último é válido. Então, se alguém estiver olhando enquanto você está votando, você vai lá, depois vota do jeito que o cara quer. Você vai lá na sua sala e você vota do jeito que você quer. Então, esse é o mecanismo criptográfico. Não é tão fácil de fazer isso preservando a verificabilidade, preservando isso que qualquer pessoa pode fazer. Então, é um desafio em aberto. A academia está estudando como fazer isso. Então, é um desafio aberto em pesquisa. E 2, é um desafio ainda mais aberto para fazer isso na prática, sabe? Então, eu acho que não vai ser no futuro tão próximo aqui no Brasil. Oi, bom dia. Teria como fazer essa verificação com os logs das urnas, já que é um arquivo mais bruto, além dos BU? Ótima pergunta. Os logs da urna, né? Hoje, os logs, elas não são usadas para muita coisa, tá bom? Eles guardam principalmente por auditoria, alguma coisa assim. Mas, sim, é um dos trabalhos futuros nossos. A gente quer, o nosso próximo passo é, beleza, confiamos no BU e os logs. Tem muitos dados ali. Então, vamos verificar os logs, vamos verificar se o número de votos que tem no log bate com o número de BUs e assim por diante. É um trabalho bem interessante. Nós estamos fazendo isso, sim. Queremos fazer isso. E hoje, assim, tem pessoas que vão lá para fazer verificação, né, testar, enfim, né? E o resultado dessa análise, ele é público? Quem verifica os verificadores, digamos assim? Se eu quiser, tipo, pegar esse dossiê e uma pessoa que, sei lá, gosto de ciência, gosto de artigo, gosto de entender, quero pegar isso e ver como é que foi o processo, a metodologia, os resultados, mesmo que não tenha acesso a código-fonte. E aí eu pergunto porque eu lembro que há muito tempo atrás eu tive acesso a um documento que tinha lá o nome das libs, os .so, tinha os hash e tal. E eu, de onde é que veio isso? E eu não consegui depois encontrar. E como é que isso é hoje, assim, esse processo? As pessoas podem verificar esse resultado dessa análise? Certo, beleza. A verificação da totalização, que é esse processo que a gente está fazendo, qualquer pessoa pode fazer. Esse é o discurso do TSE. Qualquer pessoa pode fazer, então se virem. É isso que eles falam. Tanto é que a gente está fazendo. Então, esse é o primeiro passo, a parte de totalização. As outras partes do processo, ele é meio mais institucional, sabe? Então, o TSE tem alguns períodos, semanas ou meses, em que qualquer partido eleitoral pode ir lá e verificar. Então, se algum partido quiser ir lá ver a fábrica da urna, por exemplo, elas podem. Só para avisar o TSE direitinho, marca um horário, eles podem ir. Se um partido quiser verificar o código-fonte, eles podem também. Fala lá um horário, vai lá e verifica. Então, e tem as auditorias pós também, né? Os logs da urna e tudo mais. Se algum partido quiser verificar, os logs da urna também podem, os dados são abertos. Como que os partidos podem fazer? Se eles fazem,
Eu não sei dizer muito bem. Eu desconfio que não muito, sabe? Porque dá trabalho fazer essas coisas, sabe? Tá bom? Não sei se respondi, mas... Primeiramente, parabéns Obrigado. pela pesquisa, é incrível. E depois, tudo que você mostrou hoje deu certo, ok. E se tivesse dado errado, o que aconteceria e se tivesse, por exemplo, um voto diferente ou vários votos diferentes ou uma urna comprometida ou várias, o que aconteceria? Porque até então tá tudo certo e tem 100% de certeza que não teve nenhum problema, tá? Mas E se é tivesse, basicamente né? isso. Uma boa pergunta. Primeira coisa, se a gente tivesse encontrado alguma divergência significativa, eu ia ficar muito feliz, para ser sincero, porque o meu trabalho é encontrar problemas, né? Então eu ia ficar bem feliz. Eu fiquei feliz que deu certo, mas fiquei meio, tá, beleza, né? Então, sim, a gente ia ficar bem feliz. Como que a gente ia resolver isso juridicamente, eu não faço a mínima ideia, tá bom? Mas existem algumas casos que existem algumas divergências que parecem significativas e não são. Então, por exemplo, aqui a gente fez soma de candidatos presidenciais, né? Se a gente fizesse a soma de candidatos municipais, dos vereadores, por exemplo, vereador tem 1 milhão de vereadores, né? 1 milhão de candidatos a vereadores. Quando você faz a soma, existem alguns candidatos a vereadores que eles foram impugnados, então eles recebem os votos, mas quando chega no dia da eleição mesmo, a candidatura dele foi cassada, então não recebe os votos. Então, na prática, quando a gente soma, o candidato teve, sei lá, 100, 50, 200 votos, e no site oficial teve 0 votos. Assim, o que aconteceu com os votos? O candidato foi cassado. Então, tem esse tipo de regras de negócio que não estão tão claras assim, que podem nos enganar. Outro exemplo, imagine que às vezes as sessões também podem ser canceladas. Se uma sessão foi colocada, sei lá, de uma maneira errada, com a janela atrás deles, assim, o juiz eleitoral pode olhar para aquilo e falar assim, isso aqui está errado, cancela os votos. E cancela todos os votos daquela sessão. Então, às vezes, o BU chega, a gente soma, dá um resultado, mas na hora de ver, fala assim, opa, deu diferente. Por quê? Porque a sessão foi cancelada, sabe? Então, tem esse tipo de nuance que a gente tem que tomar cuidado antes de a gente sair gritando por aí, tá bom? Excelente apresentação. Mas eu fiquei... aqui a gente está num ambiente técnico, né? Então, foi uma apresentação técnica. Pergunto como que a gente vende isso para a população geral, porque a desconfiança não vem dessa comunidade, assim. Até vem, né? Eu sou da Unicamp e recentemente teve um professor cassado aí, mas... Eu sei quem é esse professor. Infelizmente eu sei também. Mas como que vende para a população geral, sabe? Eu queria, tipo, que minha mãe conseguisse entender que o voto é seguro a partir da sua pesquisa, sabe? Eu não sei dizer. Essa é uma pergunta bem aberta. É uma das coisas que a gente está pensando em como expandir isso, como divulgar esse nosso projeto, né? A verdade é que provavelmente a gente não vai conseguir divulgar tão bem para todo mundo. Então, a estratégia é, a gente convence uma certa comunidade técnica que consegue ter um entendimento e essa comunidade vai espalhando a palavra, sabe? Alguma coisa assim. Que é o que mais ou menos acontece em outras soluções de votação pela internet, de votação de E2E, por exemplo, que as partes criptográficas por baixo, eles são bastante complexas, na verdade, sabe? Então, a gente tem que convencer esses monitores, esse log server, a gente tem que convencer os técnicos, e os técnicos convencem os outros. Essa que é a estratégia, mais ou menos, tá bom? Beleza. Então é isso, obrigado. Então uma salva de palmas aí, por favor.